Bom dia a todos e todas que nos assistem. Mais uma vez esse programa para falarmos de saúde mental dos trabalhadores. Trago aqui mais uma vez também o professor Rossano Bastos, que esteve aqui semana passada. Nós conversamos bastante, né, Rossano, sobre o sofrimento mental gerado pelo trabalho. Sim. Né, e falamos muito também sobre a gestão por metas e você apontou muito bem isso, o quanto que isso promove um ambiente de trabalho de competitividade, né, e não de cooperação. E hoje a gente tem, Rossano, como a gente conversou semana passada, um grande número de afastamentos, né, pelo trabalho em decorrência do sofrimento mental. Principalmente a depressão, né? Mas nós temos também, né, um grande número, né, daquilo que a gente chama de presenteísmo, né, que é os servidores que seguem na labuta, no dia a dia do trabalho, mesmo adoecidos, né? Você apontou isso muito bem, que não buscam ajuda médica, né, ajuda profissional para os seus problemas, né? Sim. E eu queria que você abordasse hoje aqui um tema que também é bastante difícil, mas que acontece, né? E a gente tem relatos em alguns diversos locais de trabalho do resultado desse sofrimento, né? Desse presenteísmo, da falta que os servidores tem de buscar ajuda clínica, ajuda profissional para os seus problemas e a ocorrência dos casos de suicídio, né, que é o ápice do processo de depressão, né, é quando o sujeito tira a própria vida. Né. Você podia falar um pouco disso com a gente, Marcelo? Claro, então, bom dia a todos, né? Para mim é uma alegria poder estar aqui contribuindo mais uma vez com esse debate que me interessa muito, e algumas coisas eu acho que a gente pode já sinalizar assim para os tempos que nós estamos vivendo. O que é que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo o coletivo da solidão. O que seria o coletivo da solidão? São as mídias sociais, são os grupos onde as pessoas têm a obrigação de se mostrarem felizes. Então, esses coletivos de solidão são aquilo que as pessoas estão utilizando para diminuir a sua dor. Mas isso não resolve o problema da dor, especialmente no trabalho. Porque o trabalho é uma concretude. Um trabalho por metas, um trabalho que tem um chefe assediador, um trabalho onde você muitas vezes deixa de se licenciar porque está doente, porque você tem esse presenteísmo que você colocou, com medo de ser recriminado pelo colega, porque nós estamos na política do individualismo e daquele individualismo de quem pode mais, que é o individualismo da competição dissociada da esportividade, digamos assim. É uma competição para eu crescer, eu faço tudo para que o outro não cresça. E não na perspectiva de coletivamente fazer com que o trabalho seja um trabalho bom para todos. E essa condição de trabalho, essa condição que nós estamos vivendo hoje, ela tem trazido esse sofrimento psíquico, traz esse sofrimento mental, e em alguns casos as pessoas se afastam, em alguns casos elas não se afastam, em alguns casos elas se afastam por pressão familiar, outras nem tanto, ou às vezes com pressões contrárias, e isso vai gerando um acúmulo, né, de estresse, e há um acúmulo desse processo solitário, sofrido, depressivo, que muitas vezes leva à ideação negativa, o que nos
as estatísticas nos mostram que o suicídio hoje é uma questão a ser abordada no trabalho de forma bastante responsável. Num passado, a gente pensava que o suicídio estava muito associado a questões amorosas, a questões de perda e tal. Hoje o suicídio está muito associado à questão do trabalho. Existem mais pessoas se matando por causa do trabalho e no trabalho. E isso é um alerta. Às vezes a pessoa se mata no trabalho porque ela não conseguiu dizer aquilo que a fazia sofrer, então ela faz uma ação terminal, uma ação radical, e aí isso cria um alvoroço dentro do sistema do trabalho, que em geral é tratado com abafamento e não como uma tentativa de trazer o problema, porque aquele que se mata no trabalho, ele está mostrando um problema dele, mas sobretudo ele está mostrando um problema de todos. É isso que a gente não pode perder de vista. E quando uma pessoa se mata no trabalho e o trabalho está diretamente ligado a essa ideação negativa, o que nós vamos precisar observar é que o trabalho está causando esse adoecimento. Então há de se investigar e de se propor modificações para essa conduta desse trabalho que traz esse adoecimento. Tu fala em eu não me recordo bem a palavra que você usou, mas algo quase que como um imperativo de felicidade, né? E de que as redes sociais talvez sejam usadas como uma forma de fugir da tristeza. Exatamente. Os coletivos da solidão, né? Que é onde você vai para eles se mostrar. Tem coisas absolutamente bizarras, né? O cara fotografa o prato de comida, a mulher, a namorada, o quadro, isso e aquilo. Ele faz uma narrativa da felicidade e coloca aquilo ali na mídia e no dia seguinte se mata. Certo. Tem outra coisa que é, a partir desse imperativo de felicidade, onde você acessa uma rede social e está lá as pessoas muito felizes, viajando pela Europa, viajando o país afora, com pratos saborosos de comida, com bichinhos muito fofos, com famílias alegres, felizes, e aquele sujeito que olha aquilo e pensa, poxa, mas onde é que eu tô que eu não consigo essa felicidade? Como é que eu não consigo me encaixar nesse imperativo de felicidade? Quer dizer, felicidade e prazer. Eu não ganho likes o suficiente do outro para dizer que o que eu estou postando ou o que eu estou falando é muito legal, né? Isso aí que você está postando é muito massa, você está muito feliz, você está com a gente, né? Eu não consigo todos esses likes, eu não consigo me ver nesse imperativo. Eu estou falando no contraponto disso, né? Sim. Que é quando o sujeito não consegue se reconhecer naquilo que o outro está mostrando. Quer dizer, e aí o que faz com isso? Né? Me parece que a partir daí surge algo de angustiante, né? Que o sujeito precisa se virar para saber qual é meu papel aqui no meio desse imperativo. Exatamente. E os afetos acabam ficando confusos. Não é? Porque nesse imperativo de felicidade, o que está dito é que é proibido ser triste. Exatamente. É proibido ser triste. A tristeza, a depressão, a angústia, no século XXI é o não lugar. É aonde não existe lugar de ancoramento. Porque não é permitido ser triste, não é permitido ser deprimido, não é permitido ser angustiante. No entanto, as condições que o capitalismo traz a partir da financiarização do capital e das exigências de metas e cada vez mais aonde o trabalho perde o seu papel
e a hegemonia da financiarização do capital toma o lugar, as redes sociais vêm trazer como se fosse o mundo de Alice, onde nós vamos nos colocar como felizes, como satisfeitos, mesmo que seja por um segundo, para passar uma imagem que é muito importante de como nós estamos bem. Estar num processo triste por perda, num processo triste, deprimido por falecimento de familiares, ou porque perdeu um emprego, ou porque o trabalho está exaustivo, é o não lugar hoje que nós estamos vivendo. Não é permitido colocar esse não lugar. E isso potencializa o adoecimento mental no trabalho e nas relações sociais. Quer dizer, isso não está ligado única e exclusivamente ao ambiente de trabalho, mas sim a toda uma forma de organização do mundo do trabalho. Exato. Está para além disso. Está para além disso. Está para além disso. É uma organização, é um pilar de mostrar uma coisa que não existe. Nós estamos na era da fake news, e a fake news enquanto indivíduo, inclusive. Eu mostro aquilo que eu não sou, eu mostro aquilo como eu gostaria de ser visto, eu não mostro a minha humanidade, eu não mostro o meu sofrimento, eu não mostro a minha dificuldade. Eu vou às redes sociais para mostrar a potência do meu afeto, mas essa potência sempre é a potência da alegria, é a potência do sucesso. Se não for isso, eu não vou e não coloco. Eu vou em busca, mais do que isso, eu vou em busca da aprovação do outro. Quer dizer, eu sou feliz o suficiente, eu tenho comportamentos, padrões de felicidade, eu cumpro minhas metas, eu tenho a minha estabilidade emocional e no trabalho e financeiro e por aí vai. A questão é que não tem, quando você coloca isso como, você usa fake news que é para dizer da pessoa que mostra uma coisa que não é. Sim. Quer dizer, e aí quando eu não cumpro meta, e porque na maioria das vezes a meta é incumprível mesmo, eu já não tenho a alegria e a satisfação do dever cumprido do trabalho, eu não me enquadro nesse padrão de comportamento que é esperado por mim, e isso faz eu entrar num processo de sofrimento. Eu faço parte do coletivo da solidão, onde cada um mostra aquilo que não é. Numa gestão que individualiza e coloca todos a competirem entre si, a tendência desse tipo de sentimento é o indivíduo se sentir um fracassado perante o mundo do trabalho. Ele introjeta o fracasso, ele introjeta a não adequação, ele introjeta o não lugar, ele fica se questionando se aquele lugar é dele por excelência, se ele merece estar nesse lugar e, por fim, se ele merece estar na vida. A grande questão que vai se colocar é se a vida vai valer a pena ou não. E se ele está colocando todos esses entraves e tendo que fazer uma representação daquilo que ele não é, está evidente que aquilo que ele é não está lhe sendo suficientemente para que lhe traga o prazer de viver. E então, alguns gatilhos, morte na família, atropelamento, perde o emprego, situações limite podem despertar esse gatilho da ideação negativa. E como o suicídio é uma coisa ambivalente, é uma coisa que muitas vezes a pessoa não está ali querendo acabar com a vida, ela está querendo sair do sofrimento, e sair do sofrimento naquele instante significa sair da vida, ela sai da vida. E se o método é efetivo, não tem como voltar. Então, cada vez mais, nós temos essa perspectiva desse adoecimento, com essa ideação negativa, com o suicídio, em especial com os homens aí
no topo, porque os meios que os homens usam são efetivamente meios mais efetivos, mais violentos e mais efetivos. Não que as mulheres não tentem, é que os meios das mulheres são meios que tem de alguma forma não são meios tão violentos como os homens, como arma de fogo, como se atirar e tal. A ingesta de medicamentos é uma coisa que, se percebida a tempo, pode ser uma lavagem, pode resolver e tal. As mulheres geralmente não vão se matar com arma de fogo, não é uma coisa que está muito no plano delas. Entrando mais nesse assunto, isso o assunto do suicídio, né, é permeado de mitos e tabus, né? Sim, exatamente. Assim, mitos e tabus que fecham os ouvidos daqueles que poderiam escutar algum sinal de alerta, né, daquele que está para cometer o ato suicida, né? Alguns mitos que se escuta muito é tipo, quem quer matar não avisa, sim, né? Quem quer se matar se mata mesmo. Se mata mesmo, não. Enfim, essas ou é um ato de fraqueza, ou se romantiza, sim, né, como um ato de coragem. Sim. E muitas coisas passam despercebido. A realidade concreta mostra exatamente o contrário disso. Pessoas que se suicidam, avisam. Em algum momento avisam. Seja com frases já planejadas, né, de vou me matar, ou pensamentos negativos, desesperança, né, o isolamento dos demais, isolamento social, né, a perda de vínculos familiares, e pensamentos excessivos de morte, né, pessoa com uma rigidez cognitiva para enfrentar seus problemas e que a única resposta é sempre a morte. Parece que isso é um processo que vai evoluindo e que passa despercebido, muitas vezes, no local de trabalho pelos próprios colegas, né? É preciso que os coletivos do trabalho tenham atenção para isso, porque tem vários indicativos. Com raríssimas exceções, a ideação negativa é uma coisa que dá no instante e se efetiva. A pessoa que se mata, ela anuncia isso de diversas formas e em diversos tempos. Ela fala sobre isso, ela externaliza esse pensamento e não necessariamente esse pensamento pode ter a morte nele. Ela pode dizer, estou cansado de viver, estou cansado desse trabalho, eu não me sinto mais feliz, eu não tenho o que fazer ali, eu não sirvo para isso. Os meus filhos, coitados, têm um pai fracassado, eu cuido do meu filho para mim, se eu faltar um dia. Essas são frases que precisam de atenção do coletivo. A pessoa está anunciando, olha, eu não estou gostando disso e eu quero acabar com esse sofrimento. Então eu vou dizer, fala com a minha mãe que eu amava ela muito, a minha mulher, meus filhos. Essas são indicativos que merecem muita atenção. Uma coisa que eu aponto sempre é de que, claro, falar sobre isso é sempre a melhor solução. A pessoa que está angustiada, que está sofrendo, que está com pensamento suicida, tem que falar sobre isso, não guardar para si. Mas é importante também nós orientarmos uma boa escuta. Né? Uma boa escuta daquele que vai ouvir esse sofrimento, sim, muitas vezes ali no local de trabalho, numa passada de conversa, e que passa por um exercício de empatia, quer dizer, é ouvir o outro sem pré-julgamento. Sem julgamento. O que é mais difícil. O que é mais difícil, porque o que acontece muito é você escutar de uma pessoa dizer que quer tirar a própria vida e a resposta vir com frases prontas ou com algum sermão, né? Sim. Quer dizer, como você quer fazer isso? A vida é tão boa, a vida é bela, a vida é linda, como você está pensando isso, né? Eu já passei por coisa tão pior que isso e não me matei, quer dizer, aí você julga o outro a partir de si próprio. E a partir disso, esse sujeito que está sofrendo
mais uma vez não sente o seu sofrimento reconhecido pelo outro. Isso é nefasto para o sujeito, porque você já está muitas vezes ser a pá de cal. Exatamente, né? Porque você já está devastado pelos pensamentos negativos, você já está desesperançoso da vida, e quando você resolve se abrir frente a isso, o outro não reconhece o teu sofrimento, e pior, né? Coloca a ideia de que você que não está percebendo bem esse mundo tão belo, tão lindo, ou o teu problema não é tão grande assim quanto o meu ou dos outros, e isso jogar o sujeito para mais isolamento ainda, ou como você mesmo disse, pode ser a derradeira, né? Exatamente. O nosso treinamento para escutar, para abrir a escuta, mas ouvir realmente o que o outro tem para dizer sobre o sofrimento dele, ele pressupõe especialmente escutar. Você trabalhou escutar mesmo. Você trabalhou no CVV, né? No Centro de Valorização da Vida. Sim. E que a gente indica, né, que é um belíssimo trabalho, sim, né, que o CVV faz de atendimentos via e-mail, telefone, mensagens, chats. Eu trabalhei no CVV na época que a internet não era uma possibilidade, então a única possibilidade que as pessoas tinham era de ligar. Então a gente era treinado para escutar esses telefonemas, e esse treinamento cabe a escutar o que o outro tem a dizer, criar vínculos positivos com ele, e não dizer para ele, ó, eu tenho a solução, ó, como é que você faz isso? Você que tem 2 pernas, 2 braços e enxerga, o outro que é cego, o outro que só tem uma perna, o outro que tem um filho doente com câncer e tal, e sempre colocando uma situação pior para o outro, para que ele, na ideação negativa dele, em vez dele ficar melhor, ele fica cada vez pior, porque ele aí se sente culpado, inclusive, de sentir a vontade de não viver mais. E esse tipo de abordagem piora muito a situação. Então, o que precisamos? Escutar e perguntar ao interlocutor, ao sujeito que se dirige a você, como você entende que eu posso te ajudar? Quer dizer, né? Eu estou aqui te ouvindo e tal, mas eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu estou preocupado com você e tudo. Você acha que deveríamos procurar juntos uma ajuda especializada e tal? Quer dizer, essas são ideias que você pode, não precisa de ser nenhum terapeuta ou ter trabalhado com a questão para poder fazer uma intervenção positiva. Uma pessoa em crise aguda de suicídio, Rossano, se a gente manter uma escuta, manter ela em uma conversa durante 15 minutos, ela sai da crise. Você imagina, a gente atendia os telefonemas no CVV e tal. Eu já tive situações de falar 3 horas seguidas com uma pessoa que queria se matar. Né? Ela precisa de vínculo naquele instante, né? Ela precisa de acolhimento e de vínculo. Uma das coisas que a gente tem que ter claro que uma pessoa que está demonstrando uma ideação negativa, uma vontade de se matar, ela não pode ficar sozinha. É preciso que se construa uma rede de solidariedade em volta dela para que ela se sinta suficientemente segura e que a ambivalência, o sentimento de vai não vai, seja contido pelo coletivo que está abraçando solidarmente essa pessoa que tenta com essa dificuldade. Todo mundo, ou a maioria, um dia já pensou em se matar como a solução do seu problema. Tem aqueles que pensam mais do que os outros, e eles não são nem melhores nem piores. Eles podem estar numa travessia da vida onde eles possam estar muito mais sensível a determinados tipos de problema do que os outros. E a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa
porque isso acontece. E se no passado muito recente o nosso intervalo de suicídio estava entre 14 e 39 anos, o nosso intervalo hoje está muito mais elástico. Nós estamos de 8 a 90. Tem muitos relatos de mutilação em escolas, no ensino fundamental, que está trazendo questões muito importantes para serem discutidas no âmbito das crianças. E os idosos, com a incapacidade de achar que podem seguir na vida, aonde o relato feliz da vida é ser jovem e ser robusto e ser coisa, tem relegado os idosos a um estranhamento que também tem levado a essas ideações. Quer dizer, para se falar num ambiente saudável de trabalho, nós precisamos questionar a organização do mundo do trabalho, as gestões por metas, um ambiente de trabalho que promova solidariedade, não a competição, um ambiente de trabalho que promova espaços de escuta, falar de empatia, e falar mais sobre isso. E mais sobre isso. É fundamental que esse não seja um assunto jogado por debaixo do tapete, porque se for jogado do tapete, esse tapete vai crescer e lá dentro vai ter alguém. Obrigado, Rossano. Obrigado mais uma vez a todos e todas que nos assistem. Na próxima semana estaremos aqui de novo com mais um tema de saúde mental relacionado ao trabalho. Espero que vocês tenham gostado hoje. Queremos que deixem comentários, deixem suas sugestões, suas dúvidas, que serão todas respondidas. Muito obrigado. Obrigado, Rossano.